Ok, hoje à noite nós vamos para a primeira religião diferente, ou falsa religião. Eu já, na semana passada, eu mostrei para vocês na apostila, páginas 6 e 7, vários falsos deuses durante a época da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. E nós notamos, e a Bíblia fala isso, que essas religiões eram principalmente politeísmo, ou politeístas, né? Ou seja, essas religiões acreditavam que há mais do que um Deus que existe, e muitas vezes enfatizavam enoteísmo, e enoteísmo é a crença que há vários deuses, mas um que é enfatizado, ele é o supremo ou o mais importante. E nós percebemos que entre as religiões, o povo estava manifestando a verdade que perdeu o conhecimento de Deus. Romanos 1 nos ensina que isso acontece porque as pessoas rejeitam a verdade de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta, alguém pode responder, tudo bem? Por que alguém vai rejeitar o conhecimento de Deus? Por que a pessoa não vai querer Deus, ou conhecer Deus, ou ter Deus na sua vida? Por que alguém vai fazer isso? Fala mais alto? Eu não entendi. Ignorantes? São ignorantes? Ok, tudo bem? Tudo bem? Sim. Tem medo? Então eles têm uma vida que eles querem e têm medo porque Deus vai cobrar. Sim, ou fala que não acredita, né? Pois é. Não gostar. Historicamente, e isso é de acordo com a Bíblia, quando um povo rejeita Deus, o povo não consegue tirar da sua mente a consciência. A consciência é a parte do nosso ser que diz, mas Deus existe mesmo. E a criação por volta de nós mostra que esse Deus é eterno, sábio e poderoso. Então, com as gerações rejeitando Deus, alguém vai acabar tentando descobrir esse Deus, e infelizmente o homem tão burro, sem o conhecimento de Deus, acaba inventando novos deuses. E sempre acontece, e você vê isso, que Deus é um ser mais parecido com um animal, com uma pessoa. Você pode ver isso, muitas vezes esses ídolos feitos pelos povos antigos e até os gregos e romanos do Novo Testamento, coisas que hoje como crentes a gente fala, nossa, mas que absurdo, porque você vai fazer uma estátua de pedra ou de madeira e depois você vai se prostrar diante desse ídolo, nem faz muito sentido. Ao mesmo tempo, existem pessoas hoje que ainda estão se prostrando diante de estátuas. Sim, existe isso. Não sumiu 100%, mas com certeza havia uma mudança, e é muito mais difícil hoje achar um grupo de pessoas que acredita em vários deuses. Ainda existe na Índia e em outros lugares, mas as religiões monoteístas agora são as religiões predominantes no mundo, e são 3. Quais são? São o cristianismo e, alguém sabe? Judaísmo e islamismo, isso mesmo, essas 3 religiões que falam que há um Deus só. E a Bíblia fala em Romanos 1 que na verdade essa é a única conclusão que faz sentido, única conclusão. Hoje à noite, Deus permitindo, nós podemos ir para a página 8 da apostila. Nós vamos
ver um pouco sobre zoroastrismo. Eu falei essa primeira religião que nós vamos analisar porque as outras a gente analisou só um pouquinho. Zoroastrismo era uma religião muito grande na Pérsia, nos dias de Ciro, o homem que liberou Israel. Porém, hoje é uma religião muito pequena. Inclusive, hoje há menos do que 300 mil aderentes. Então, é muito pouco. Há quantas pessoas em Porto Velho, né? Talvez o número de pessoas em Porto Velho provavelmente menos do que o número de pessoas na capital de Rondônia. Essa religião hoje você vai encontrar em alguns lugares, inclusive nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não sei, mas pouco é o número de pessoas. Mas tem principalmente na Índia e no Irã. E Irã era a Pérsia, onde a religião realmente cresceu. Hoje tem mais zoroastras na Índia do que o próprio Irã, né? E o fundador, essa primeira religião que dizemos tinha um fundador. Você pode voltar para a página 6 e 7 e ver que tinha o deus Adrameleque, Amon, Anameleque, Azerá, Azima, Astarote. A gente não tem a mínima ideia quem inventou esses deuses, etc. Quanto à religião dos zoroastras, nós sabemos, o nome do cara era Zaratustra, e mudando o nome para o grego é Zoroastro. Então, ele dizia que ele recebeu uma visão e ele registrou essa visão num livro. Esse livro se chama Avesta, A-V-E-S-T-A. Ele diz que ele estava na água, ou eu não sei se ele estava tomando banho na água, ou ele estava pegando água, mas ele estava lá. E ele acabou tendo uma visão. Os zoroastras hoje falam que era de um anjo, e esse anjo revelou a verdade para ele sobre Deus, dizendo que há um Deus só. Mas o interessante, porque as pessoas hoje falam que essa religião era a primeira religião monoteísta no mundo. E quando você pesquisa zoroastrismo pela internet, pelo YouTube, pelos sites na internet, vocês vão notar que a grande maioria das coisas escritas estão querendo dizer que o judaísmo e o cristianismo e o islã são simplesmente o resultado do zoroastrismo. Ou seja, o pai da nossa fé é o zoroastrismo. Que na verdade nossa fé não é única, é simplesmente uma mutação do zoroastrismo. E que o nosso monoteísmo, entre outras crenças, vieram dessa religião. E muitas pessoas das universidades, eu estou falando de muitas pessoas, pregam isso para os alunos. E o que acontece? Eu vou falar para vocês o que acontece. Você pode ter alguém na igreja, estudando a Bíblia, que vai para uma universidade como Harvard ou sei lá. E essa pessoa não está preparada. E esses professores mostram todas essas coisas de arqueólogos e ciência e tudo, e livros, etc., dizendo, então, a fé cristã veio do zoroastrismo, que é uma falsidade, mas as pessoas falam isso. A pessoa não está preparada. E quando você analisa bem o zoroastrismo, essa religião desse homem Zoroastra, você percebe que não é monoteísmo.
Porque enquanto ele fala que há um Deus só, ele fala sobre outros deuses. Inclusive, a religião zoroastrismo diz o seguinte: antes da existência das coisas, existia Deus e existia também outro que é parecido com Satanás. E que esses dois seres são eternos. Então, até um certo ponto, os dois são deuses. Mas um é bom e o outro não é bom. Então, isso não é monoteísmo tradicional. É um tipo de politeísmo, que existe mais do que um Deus. E o jeito que ele recebeu isso, não tinha um monte de profetas. Por exemplo, você pega a sua Bíblia, levou mais ou menos 1500 anos para ter esse livro, mais ou menos 40 homens escreveram esse livro ao longo dos 1500 anos. Então esse livro não tem um homem como a autoridade final, mas quando você vai para o zoroastrismo, é somente a palavra dele, que ele falou, ponto final. Ele falou que ele recebeu de um anjo. Isso é muito parecido com o Islã, porque Maomé falou que o anjo Gabriel apareceu somente para ele. E isso também é parecido com os Mormons. Os Mormons também é a mesma coisa. Joseph Smith recebeu uma visão de um anjo e agora tem essa religião. Veja aqui o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 11, versículo 13. Diz aqui: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais serem conforme às suas obras. Então, volta aqui para versículo 14 e diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, quem já viu uma imagem de Satanás, alguém desenhou, e ele é vermelho, ele tem chifres, ele tem rabo apontado, ele tem aquele garfo da fazenda que eu nem sei falar. Como que se fala isso, Paulo? Pitchfork, que ele... Fala mais alto. Tridente, isso mesmo, tridente, né? Não, tudo bem. Mas é 3 dentes, mas 3 no inglês, né? Tridente. Quem já viu isso? Levanta a mão. Mas a Bíblia não fala isso. Ou você pode ver um filme ou um livro e a capa tem Satanás e você vê esses dentes assim, como se Satanás estivesse falando para a gente: olha, eu sou maldade, eu sou horrível, agora faço o que eu quero. Não é assim. Satanás não age assim. Satanás se transfigura em anjo de luz. Quem acha que é possível que Satanás apareceu para Zoroastra? Levanta a mão. Eu acho possível. Eu acho que Deus, talvez, não sei, pudesse permitir Satanás fazer isso, para mostrar quem ia seguir a falsidade, né? A Bíblia fala coisas sobre isso, mas aqui diz: Satanás se transfigura em anjo de luz. Vai comigo também para 1 Timóteo capítulo 1, por favor. 1 Timóteo capítulo 1. Sim. Se não aceita.
Eu preciso acreditar que Deus pode permitir essa enganação satânica acontecer, né? Inclusive, não sei se você já estudaram a religião dos mormons, eu vou ensinar sobre isso, não hoje, mas quando você lê o outro testamento que ele escreveu, é cheio de falsidade e pessoas já procuraram todas as coisas que ele mencionou naquele livro, mas é uma coisa incrível, fantástica, tipo, como esse homem conseguiu, faz-me lembrar do J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Uma história incrível, só que esse homem não falou que é verdade, mas você lê a história, ele criou um universo, e Joseph Smith dos Mormons fez a mesma coisa. É uma coisa incrível, e você pode pensar, será que ele foi influenciado por alguém sobrenatural para o povo acreditar em algo que é falso? Aqui olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E a palavra doutrinas não quer dizer usos e costumes, mas especificamente ensinos, ou seja, teologia, crenças. Então existem crenças de demônios que podem infiltrar a igreja, e esses mesmos demônios, Moisés escreveu no livro de Deuteronômio que os ídolos que os povos estavam adorando eram demônios. Ele falou isso em Deuteronômio, o Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Então, Zoroastro disse que ele viu um anjo. Eu digo para vocês, sendo uma falsa religião, pode ser que ele viu um anjo de verdade. É só que é um anjo caído e o nome dele é Satanás, e Deus permitiu ele ter essa visão falsa para ele inventar uma nova religião. E para até enfatizar mais isso, vai comigo para 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Aqui a Bíblia diz em versículo 20 de 2 Pedro capítulo 1, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a fé cristã ensina que o autor é Deus, mas ele revelou várias partes da revelação para várias pessoas, homens santos. E em versículo 20 ele diz aqui, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Particular interpretação quer dizer o seguinte: uma pessoa tem a revelação e todas as outras pessoas precisam ir para essa primeira pessoa para ter a interpretação correta de Deus, da Bíblia, etc. Quando você vê essas falsas religiões, em muitos casos, como por exemplo o zoroastrismo, quem é a autoridade da coisa toda? Zoroastra. Você tem que ir para ele. O que ele falou, o que ele escreveu, o que ele diz que aconteceu. Então, vamos voltar para a folha aqui, algumas datas importantes da religião. Ninguém, isso eu acho muito interessante, ninguém tem uma data exata do nascimento nem da morte de Zaratustra, ou Zoroastro, que eu acho muito interessante, um mistério. Na verdade, o mistério é tão grande, a tradição antiga diz que ele vivia 650 anos antes do nascimento de Jesus. Então, tinha o profeta Isaías, Israel, o reino do norte de Israel já tinha ido para
a Síria, e a parte do sul, chamada Judá, estava prestes a ir, mas não foi ainda. Essa é uma teoria. Os estudiosos modernos que rejeitam a Bíblia, esse pessoal diz que ele vivia no mínimo 1000 anos antes do nascimento de Cristo e até 1700 anos antes do nascimento de Cristo. E eles querem dizer com isso, olha, então sendo tão velho, enfatizando o monoteísmo, a ressurreição dos mortos, o céu e o inferno, que é muito provável, esses estudiosos dizem, que a nossa fé simplesmente emprestou as nossas crenças do zoroastrismo. Mas tudo isso, irmãos, é especulação. Se você acabar conversando com alguém que quer falar que nossa fé não presta porque é simplesmente algo emprestado do zoroastrismo, você pode falar para a pessoa, mas você tem evidência concreta da data do nascimento desse homem? Eles não vão ter. Eles querem pegar algumas coisas aqui ou ali, mas nada tão sólido para realmente confirmar isso. E essa é uma coisa muito importante. Quando nós estudamos qualquer coisa, Satanás quer influenciar quem vai nos ensinar. Por causa disso, você deve sempre questionar os fatos. Não como alguém que quer simplesmente rejeitar tudo, mas como alguém que quer saber a verdade. Porque há muita enganação. Por exemplo, eu estudo muito a Bíblia. Eu posso passar, às vezes, o dia inteirinho estudando a Bíblia. Eu posso estudar uma passagem, por exemplo, bíblica, de alguns versículos, e eu estudo tudo sobre aquela passagem, inclusive na língua original, tentando entender tudo. E daí passa uma reportagem na TV, do jornal. Eles estão falando sobre algo bíblico, eles lidam com aquela passagem. E eu percebo a natureza superficial da reportagem sobre a passagem e está cheio de falsidade. Eu acho que nem o próprio repórter sabe que está falando falsidade. Ele simplesmente lê um comentário de algum cara que falou algo sobre a passagem e não tem a mínima ideia sobre a base da passagem, o que realmente está sendo escrito. Então, eu vendo isso tanto no mundo, inclusive eu já conversei com professores de grandes universidades nos Estados Unidos, quando eu estava lá, não sempre, mas quando a oportunidade surgiu, eu percebi, o cara pode ser muito inteligente na área dele, mas só por ser inteligente não quer dizer que ele entende tudo. E se ele já tiver a palavra viés, então ele vai mudar a interpretação dele para a coisa que vai apoiar o ponto de vista dele. Então, por exemplo, alguém fala, mas o cara tem PhD. Mas vamos lembrar de algo. PhD quer dizer que você é especialista em uma área muitíssimo específica. Então, se você tiver inteligência ou entendimento, conhecimento em uma área, não quer dizer que você tem isso em todas as outras áreas. Eu estava assistindo um vídeo sobre um lugar em Israel e que tem 2 arqueólogos. Um arqueólogo que não é judaico e outro que é. E os dois estavam estudando a mesma área, paredes bem antigas de um povo antigo, muito antigo, e os 2 arqueólogos tinham conclusões diferentes. Os 2 estudando um ao lado do outro, estudando no mesmo lugar, com as mesmas coisas, com 2 interpretações diferentes. Quando eu vejo isso, eu penso, olha, tome cuidado quando você estuda as coisas como o zoroastrismo e tudo para entender, porque tem muita coisa que as pessoas falam e você tem que pensar. Você tem que usar seu próprio cérebro. Continuando, então, sim, tem várias datas sobre zoroastrismo. Inclusive, a cópia mais antiga
do livro Avesta, que é o livro do Zoroastra, a data é entre 346 e 360 depois de Cristo, não antes. Nós sabemos, por tudo que estudamos, que ele vivia antes do nascimento de Jesus, pelo menos 600 anos antes do nascimento de Jesus, mas o próprio livro dele não temos nada antes do nascimento de Cristo. As pessoas que falam que o cristianismo e o judaísmo emprestaram crenças do zoroastrismo, na verdade, pelos escritos, é muito provável que ele emprestou crenças do judaísmo. E esse livro pode ser que as pessoas depois dele pegaram crenças da nossa fé cristã e inseriram na fé dos zoroastras. É muito possível isso, e acontece. Inclusive você pode ver a fé como a fé dos mormons e tudo, ele emprestou muito, ou até o Islã emprestou muito da fé dos judeus, etc. Então, sabe-se que as crenças do zoroastrismo, que parecem ser como as da fé cristã, foram escritas depois da vinda de Cristo. O zoroastrismo adotou doutrina bíblica. Agora vamos ver a deidade ou o Deus do zoroastrismo. O Deus principal é claramente Ahura Mazda. Ahura Mazda também tem outros nomes por causa de línguas, etc. Ormazdi, Ahura Mazda ou Hormuz, esses nomes, lembra, era da Pérsia. Porém, existe também outros deuses nesse sistema, inclusive Anahita, Sraosa, Mitra, Rashnu e Tistria, né? Vocês não vão lembrar, nem eu, mas alguns nomes. Devido à confusão, muitos ensinam que o zoroastrismo é uma das primeiras religiões monoteístas, mas é melhor falar, como eu já falei para vocês, é melhor chamar essa religião de enoteísta, porque não nega a existência de outras deidades ou deuses. O problema na interpretação do Deus do zoroastrismo é que o livro sagrado da religião enfatiza um tipo de monoteísmo, mas depois um tipo de politeísmo. Além disso, o deus Ahura Mazda parece mais como o antigo deus Varuna das composições antigas da Índia, Rigi Veda. Eu poderia falar muito mais para vocês sobre tudo isso, mas basicamente estamos vendo o seguinte: o zoroastrismo, por causa da ênfase em monoteísmo, pessoas falam que é uma religião monoteísta, mas na verdade, quando você estuda a doutrina, não é. As pessoas que não querem acreditar na Bíblia, querem falar, então é monoteísmo e o cristianismo adotou isso do zoroastrismo, porém, na verdade, isso não é verdade, é até mentira. O livro santo deles é a Avesta, esse é o livro dele, tem 17 hinos dele, os nomes são gatas, forma a liturgia central da religião. Também tem algo chamado 7 capítulos que foram escritos depois da morte dele e representam uma religião bem mais politeísta. A falta de informações históricas dificulta respostas concretas na questão do desenvolvimento do zoroastrismo na sua infância. Parece que Zoroastro misturou o antigo politeísmo da região com novas crenças pessoais ou até demoníacas. Os gatas dele enfatizam monoteísmo, mas também falam de duas emanações, Spenta Mainyu e Angra Mainyu. E a segunda dessas é um tipo de diabo. Lembra como eu falei, eles falavam e falam que esse tipo de Satanás, ele é eterno, existia antes da criação de tudo. Os pensamentos principais deles: eu já enfatizei o enoteísmo, que é politeísmo com um Deus enfatizado, e dualismo. O dualismo deles é interessante. Eles falam que sempre existe o bem, sempre existe o mal, estão em conflito. E o interessante, nós temos, segundo a religião deles, livre-arbítrio. Nós precisamos ajudar o bom Deus por fazer boas coisas.
Inclusive, vocês têm na apostila o símbolo deles aqui, que é esse homem aqui, ele está apontando para o caminho certo, e tem essas asas aqui, e o rabo aqui, e as asas representam boas intenções, boas ações, boas palavras. Aqui tem 3 partes da asa aqui. Aqui embaixo, no rabo, tem as más intenções, más palavras, más ações, etc. Tudo aqui. E ele fala, essas coisas curvadas aqui em frente são coisas boas, as decisões boas, aqui as decisões erradas, essas levando para o caminho certo, aqui para o caminho errado. O círculo representa a eternidade, e esse anel também representa a ligação do homem com Deus. Tudo isso é um símbolo da religião deles, mas a ênfase no dualismo deles é o seguinte: o Deus deles não é todo poderoso, ele tem limites. Por causa disso, nós, a humanidade, precisamos ajudá-lo. Mas vou falar para vocês, o nosso verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, não precisa da nossa ajuda. O conflito que Deus tem com Satanás é um conflito que Deus permitiu, provavelmente, essa é a opinião minha, para fornecer uma provação da nossa fé, para mostrar a qualidade da nossa fé. Ele permitiu isso, até aumenta o nosso amor por amar Deus contra as tentações de Satanás. Mas o dualismo do Zoroastro é o quê? Deus precisa de ajuda, então vamos ajudar ele. Dualismo. Outra crença deles é salvação pelas obras. Salvação pelas obras. Eu vou falar para vocês o que precisamos sempre entender. A coisa que distingue a fé cristã de todas as outras religiões do mundo é essa coisa aqui: a salvação pelas obras. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a salvação é pela graça por meio da fé. Todas as outras religiões, judaísmo, zoroastrismo, o Islã, os mormons, testemunhos de Jeová, você vai na lista, você pode ver todas as outras, falam: você tem que ser bom, você tem que fazer boas obras, ou você não vai merecer o paraíso, o céu, etc. É somente a fé cristã que é verdadeira. E são esses demônios, como a Bíblia ensina, que levam o povo a inventar novas religiões, que falam: olha, tem que ser boa pessoa, etc., para agradar a Deus. E a Bíblia enfatiza em Efésios 2, 8 e 9 que a salvação não é pelas obras. Outra crença dessa religião, substâncias santas. Eles falam nessa religião que fogo é santo, terra é santa, o ar é santo e água é santa. Por causa dessa santidade, sabe o que eles fazem quando alguém morre? Eles não vão enterrar, eles não vão cremar ou colocar no fogo e queimar, porque tudo isso é santo. Então, antigamente, muito tempo atrás, o corpo do defunto eles levaram para o deserto, outro lugar, para as aves chegarem a comer. E depois de comer todo o corpo, os ossos ficando secos, eles pegaram os ossos do corpo e enterraram, para não contaminar a santidade da terra. Mas isso ficou complicado, ficou difícil. Então depois, em lugares altos, eles fizeram torres e jogaram os corpos dos mortos nessas torres para as aves chegarem e comer. Não sei quanto tempo atrás, mas ainda tendo uma torre, porque essa religião existe até hoje, perto da cidade, com mais entendimento sobre a saúde, o governo falou: vocês vão ter que parar com isso, porque é possível que as doenças lá na cidade vêm por causa dos corpos aqui nessa torre. Então eles proibiram isso.
É uma coisa interessante. E falando de coisas santas, até hoje eles acreditam no fogo eterno. Eles vão adorar na direção de fogo e nos templos deles eles sempre têm fogo. E tem ciclos ou rodízios de sacerdotes que vão mantendo o fogo. O fogo não pode apagar. Então, eles vão mantendo esse fogo, orando na direção desse fogo. E tem um fogo em um dos templos que tem nem sei quantos séculos que está queimando. Eles não deixam a coisa apagar, porque para eles é importante o fogo. Eles ensinam que há vida depois da morte. Eles falam sobre um tipo de ressurreição. Eles falam sobre um tipo de céu, paraíso, um tipo de inferno. E por causa disso, eles falam que o cristianismo emprestou essas coisas. E uma coisa interessante, vocês se lembram da história, no livro de Mateus, Jesus nasce e algumas pessoas vêm para ver Jesus. 3 presentes são dados para Jesus. Qual é o título desses homens que vieram? Eles são os magos. Mago é uma palavra que, se você estudar a palavra, vem da Pérsia, e muitas pessoas falam que esses homens eram adoradores desse Deus do zoroastrismo, que esses homens eram um tipo de sacerdote ou líder dessa religião. E eu não gosto disso, não concordo com isso. Eu fiquei pesquisando, estudando e pensando sobre isso, mas o que é isso? O que é isso? Mas vamos pensar. É muito provável que esses homens vieram da antiga Pérsia. Mas se você pensar bem comigo, Israel estava na Pérsia antes do nascimento de Jesus. Vamos pensar o que aconteceu. No ano 586, a Babilônia, antes da Pérsia, cresceu e levou Israel para a Babilônia, o cativeiro, certo? Israel ficou lá por 70 anos. E lá na Babilônia, Ciro, que era da Pérsia, ele cresceu, ele adotou a religião dos Zoroastros, dos Zoroastras, e ele falou que eu vou honrar os outros deuses, porque era uma coisa normal entre eles, e ele enviou Israel de volta para a terra prometida. Mas lembre que durante esse tempo tinha influência no reino pelo profeta quem? Daniel. E além dele, outros homens, não era somente Daniel. Daniel, vocês se lembram, tinha profecias, inclusive uma profecia em Daniel 12:2 sobre a ressurreição. Tinha profecias sobre a vinda do Messias. Tinha também uma profecia de Balaão, no livro de Números, se eu não me engano, sobre uma estrela, a estrela do Messias, e um cetro, etc. Então, o que é muito possível, mas eu não vou dizer que é confirmado, esses magos não eram zoroastros, não, ou zoroastras. Esses magos eram pessoas que tinham recebido uma influência do profeta Daniel e outros judeus que tinham influenciado o reino da Pérsia. E quando eles chegaram nos dias de Jesus, eles tinham, sei lá, uns escritos, alguma coisa, uma profecia ligada com Jesus. Eu não entendo tudo. Nós sabemos que nem toda profecia dada pelos profetas foi registrada na Bíblia, porque, por exemplo, você não vai ver tudo que Eliseu ou Elias falaram, e é muito possível que
Daniel falou algo aqui ou ali, ou os outros, que a gente não tem hoje. Deus não diz que é necessário para a gente ter hoje. Mas os magos, então, em vez de falar que eles eram zoroastras, de uma falsa religião, eu quero acreditar que, na verdade, eles receberam a verdade e Deus os guiou da Pérsia para Israel. É isso que eu quero acreditar, em vez de inventar uma novidade. Mas nós não temos certeza dessas coisas. Eu estou dando minha especulação, enquanto os outros que não creem na Bíblia querem dar as especulações deles. Tem esse símbolo aqui também, para terminar, que é esse do homem com as asas. O nome desse símbolo é Faravaar, algo assim, ou Ferohar. E também tem o símbolo do fogo nos templos. A influência, eu já enfatizei, você pode ler sobre Ciro, que influenciou ele a deixar o povo voltar para a terra. E eu também falei sobre os magos, porém eu não acredito que os magos eram zoroastras.